Retenção ou glicação? E na dica de hoje, eu vou falar exatamente de algo que vem deixando os profissionais de cabelo em pé na hora de laudar os seus pacientes. Retenção ou glicação? Você sabe a diferença? Sabe diferenciar para poder laudar o paciente e indicar melhor tratamento, a terapêutica? Então nós vamos falar exatamente disso, porque são procedimentos diferentes, são processos diferentes, porém, na hora da avaliação, o profissional ele pode acabar passando o laudo errado, de uma forma errônea, fazendo algo que não tem nada a ver. Por exemplo, um paciente que chega hoje pra gente e fala que está com retenção de líquido apenas por comprimir a estrutura da pele. É um laudo como nós chamamos de teste de Godet. Muitos profissionais vão pressionar, vai observar que é parecido com o processo de retenção hídrica, só que é glicação da pele. A diferença é muito grande, exatamente porque a quantidade de líquido abaixo do tecido vai promover no teste de Godet praticamente os mesmos impulsos, que é pressionando a pele e demorando para voltar à coloração. E uma pele inflamada, glicada, vai gerar o mesmo processo. Então, para fazer o laudo de glicação e retenção, é indispensável o profissional fazer uma bioimpedância. Somente ela vai mostrar se esse paciente está com retenção hídrica ou está desidratado, porque é muito comum um paciente chegar relatando que parece um quadro de retenção líquida, mas na verdade é glicação da pele, quando a molécula de glicose se atrela à molécula de proteína, gerando a caramelização do colágeno. E todo esse processo de excesso de açúcar da glicose vai gerar um processo inflamatório, deixando essa pele com aspecto avermelhado em pessoas mais branquinhas, em pessoas mais morenas pode ficar amarelado. E quando vai fazer o teste de Godet, exatamente ao pressionar a pele é muito parecido a um processo de retenção hídrica. E o paciente ele vai ser encaminhado para edema quando na verdade está desidratado. Olha só o perigo, o problema que nós podemos gerar. Então, eu vou mostrar como identificar uma pele glicada ou uma pele com retenção hídrica. Mas a retenção hídrica só vamos mensurar através da bioimpedância. Então, vamos separar o que é edema e o que é glicação da pele, glicação do colágeno. Retenção hídrica, o volume excedente no meio extracelular. Todo líquido intersticial em excesso, ele é formado de edema. E nós temos técnicas para fazer exatamente a mobilização desse líquido retido. Uma vez que uma pele glicada, não necessariamente ela vai estar com uma retenção hídrica. Apenas na hora de laudar, apenas no olho clínico, o profissional ele pode se perder. Então, por isso que é importante, na separação do paciente com edema, visualizarmos a quantidade de líquido corporal total. Uma vez que esse paciente ele possui a quantidade de líquido compatível à quantidade mínima e máxima, ele não tem o edema. O excesso desse líquido na margem do que é considerado máximo já é considerado edema. Então, um paciente que ele não tem a quantidade de líquido exorbitante e ainda pode estar até abaixo do mínimo, é considerado uma glicação. Então, eu considero os pacientes que chegam aqui na minha clínica de primeira vez, 98% delas estão com a pele glicada. Mas o que é a glicação? Quando a molécula de glicose se atrela à molécula de proteína, ou seja, do colágeno, ela vai se romper, ela vai fragilizar essa fibra, prejudicando, causando um processo inflamatório, de flacidez, acentuando a celulite, ou seja, um quadro muito parecido com edema, não é? Só que não há volume hídrico em excesso. Muitas vezes esse paciente ele vai estar desidratado, mas o profissional ele vai indicar tratamentos como uma Magic Touch Detox, que vai eliminar muito líquido e não há necessidade. Então nós temos técnicas para ser utilizados como antiglicantes de via tópica a oral. Nós temos que dominar, nós profissionais da estética, temos que dominar deste assunto. Glicação cada vez mais vem ganhando espaço na estética, exatamente porque ninguém está livre da glicação. Então, ou seja,
não é só o açúcar refinado, todo o carboidrato vai ser transformado na sua via glicolítica em açúcar. Então, o paciente que consome em excesso, e principalmente o refinado, ele vai estar muito mais glicado, muito mais inflamado. E nós temos que conduzir até para uma resposta melhor dos nossos tratamentos. Por exemplo, hoje nós temos vários artigos que falam em pacientes que fazem criolipólise e estão com a pele glicada e acaba causando um processo de queimadura. E não foi pelo equipamento que era ruim ou o profissional que não sabia conduzir o equipamento, exatamente porque a pele não foi preparada. Por isso da importância de sabermos laudar o paciente quando ele chega. Uma bioimpedância, o entendimento de saber visualizar uma pele glicada, mas é indispensável conduzir a terapêutica inicial. Os programas de desintoxicação, por exemplo. Hoje nós temos no mercado a Magic Touch Detox, que já é voltado para um público que retém muito líquido, onde o paciente elimina de 300 gramas até 1,5 kg. E os processos como o tratamento eficiente, a drenagem eficiente, ele já vai tratar o paciente glicado. É um detox, mobiliza líquido, porém não pela via para desidratação da pele, que é a sudorese. É apenas as manobras de reabilitar o sistema linfático, utilizando substâncias também desintoxicantes, antiglicante e, como eu sempre falo, desglicante, para atuar em todo o processo, não só do edema, mas da glicação da pele. Não deixe de assistir a nossa aula também sobre as dicas de uma bioimpedância.